Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos continuando aqui nosso dia. E é um vídeo que muita gente gostaria de ver, é um vídeo que o pessoal sempre pede, que eu costumava fazer no passado. Muito tempo que eu não faço, mas eu achei que era uma oportunidade importante pra gente fazer essa análise de poses aqui, pros brasileiros compreenderem um pouco melhor o resultado. O Erik Woodberger ficou em segundo lugar, o Michael Dabu venceu aqui o Pittsburgh Pro. É um motivo de muito orgulho e muita honra pra gente. Primeiro, porque o Michael Dabu é top 10 do Olímpia. O Erik Woodberger trabalhou duro, em silêncio e conseguiu ali, cara, chamou, quase superou, foi por muito pouco que ele não supera o Michael Dabu. Teve, inclusive, árbitro no scorecard que considerou aí o Erik vencendo, então realmente, foi pouco, foi perto. Também tem uma amizade, uma liberdade com o Erik, é um cara que sempre quer o feedback, isso é super importante para o atleta. Então, vamos lá, vamos ver aqui como foi essa análise de pose do Pittsburgh Pro. Primeiro, vou mostrar as fotos. A gente não tem tanto material assim ainda disponível, tá? Não tem vídeo em alta definição. Eu tô gravando isso aqui bem cedo, até esse momento não tinha. Tô pegando fotos das prévias, nas finais pode ser que a coisa tenha mudado um pouquinho, sempre muda um pouco. Então eu vou fazer uma análise em linhas gerais do físico, estrutura, condicionamento, das prévias, o que pode dar uma ideia muito interessante pra gente. E depois também eu tenho um clipezinho feito de um story, onde mostra os caras posando dinamicamente. Eu acho que isso aí também teve um impacto no resultado. Vamos lá então? Começando aqui então com as panturrilhas, muito similar. Questão de pernas aqui no duplo bíceps de frente, volume dos dois também muito similar, as pernas do Erik tão grandes, estão com detalhe, mais uma vez, né, cara, são fotos, mas as fotos não estão naquela qualidade excelente, não estão naquela definição, então a gente pode considerar que os caras estavam muito mais definidos do que a gente tá vendo aqui. A gente vê marcação na perna do Erik, quadríceps marcado, o sartório marcando, mas aqui o Michael Dabu tinha um volume similar, com um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de cortes mais profundos e mais separação muscular. Então uma pequena vantagem para o Michael Dabu aqui. Linha de abdômen, o Michael Dabu um pouco mais largo, o Erik com quadril mais estreito, que cria um V-taper, cria um formato em V melhor para ele estruturalmente falando, ombro mais largo também, um frame maior, isso aí é uma vantagem para o Erik. Falando em termos musculares, o Michael Dabu ele tava com a marcação e corte um pouco mais profundo, o Erik parecia, não vou falar retido que é sacanagem, mas ele tava um pouco menos seco, com aspecto um pouco menos sólido no abdômen, mais uma vez saltando por essas fotos, que é o que a gente tem nesse momento. Aqui em cima, em largura de costas, o Erik, na minha opinião, mais largo, com um V-taper melhor, um formato em V melhor e com mais largura, peitoral espesso também, vantagem pro Erik. E os braços aqui, nessa pose, cara, dá pra dizer que os braços estavam meio que pau a pau, talvez, sendo bem honesto aqui, o Michael Dabu com um pouco mais de detalhe, mas muito pouco. O Erik posa com os cotovelos meio alinhados com o ombro, a gente traça uma linha reta aqui, você vê que tá bem alinhado. O Michael Dabu já levanta um pouco os cotovelos, eu gosto mais assim, eu prefiro mais, eu acho que dá uma estética um pouco melhor. Então nessa pose aqui, muito parelha, o Michael Dabu ganhando aí em detalhe na perna e abdômen, mas pra mim o Erik com volume geral maior nessa pose, com uma largura maior. Eu daria uma pequena vantagem pro Erik nessa pose aqui. Peitoral de lado, panturrilha aqui, né? Não vamos. Às vezes eu não quero comentar muito da panturrilha porque eu tenho sincero a impressão de que ela não é julgada. Falando aqui de pernas de lado, o Erik tem a perna mais alongada, mais comprida, porque ele é mais alto. O Michael Dabu tem a perna mais curta. De uma maneira, um volume relativo, vamos dizer assim, a perna do Michael Dabu tá um pouco maior. Se comparar volume com uma e da outra, você fala assim, pô, tá muito igual, muito parecido. Até o Erik parece ter a perna um pouco maior. Mas como ela é mais alongada, às vezes a gente tem a impressão de que o Michael Dabu tem a perna um pouco maior, mas, cara, é pouquinho, nem sei se dá pra considerar. Os dois com uma boa definição, a gente vê aqui uma separação bem clara do quadríceps com o femoral no Michael Dabu. A gente vê o femoral bem pendurado aqui, bem volumoso, o glúteo marcado. Mesma coisa com o Erik, uma divisão muito clara aqui, ó, do quadríceps e aqui embaixo o femoral bem pendurado. Glúteo fibrando também, pode ser que não pegou tão bem na foto aqui, mas estava. Até aqui tudo muito parelho. Na parte de cima aqui eu tenho o Erik, essa região, né, de peitoral aqui, muito espessa, a caixa também. O Erik girou, não sei se foi também só a foto ou se isso aí foi uma constante, mas o Erik conseguiu girar um pouquinho mais, deixando a distância de ombro a ombro mais larga.
criando uma impressão em V um pouco maior. Reparem como o Michael Dabu ficou bem lateralizado, ele ficou bem assim, o Eric fez isso aqui, ó. Isso ajuda. O Eric alongou mais esse peitoral também, jogando lá a escápula pro centro, né? Jogando o ombro para trás, alongando, imaginando que ele fosse fazer uma remada, alongando esse peitoral que fica aqui. O Michael Dabu não fez tanto assim nessa pose, nessa foto especificamente falando, o que deu uma impressão aqui de caixa, de peitoral maior, embora o deltoide do Michael Dabu não fique tão menor assim. Ele tem essa largura de lado a lado aqui um pouco maior. Tá vascularizado, dá pra ver aqui umas veiazinhas e tudo. Pose muito similar com essa vantagem pro Eric, porém aqui os braços do Eric não são tão grandes, aí eles ficam pequenos em relação ao deltoide, ficam pequenos em relação ao peitoral, ficam pequenos em relação à perna. E isso acaba tirando o balanço da pose. Então, na minha opinião, essa pose aqui foi para o Michael Dabu justamente porque o braço tirou a proporção da pose toda. O Michael Dabu nessa foto aqui, nessa pose, essa face, vamos dizer, externa do braço, onde a gente pode ver aqui a cabeça lateral do tríceps, o braquial e o bíceps, o Michael Dabu tem melhor do que o Eric e isso torna a pose dele mais balanceada, por isso ele vence. Duplo bíceps de costas aqui também, panturrilha a gente nem comenta, né, cara? Porque possivelmente não seja julgada. Parte de pernas, o Eric mais marcado, parece uns cabos de aço, né, o femoral dele aqui, glúteo fibrado, porém com um pouco menos de volume de quadríceps. O Michael Dabu não estava cortando tanto, mas pode ser da foto, porque ele tem o femoral também bem cortado, bem fibrado. E na pose de costas conseguiu mostrar um pouco melhor os quadríceps. Prova disso é que o pé dele está muito próximo um do outro. Ele consegue fazer um V, um X, criar esse X aqui melhor, mesmo com os pés mais juntos aqui. O Eric tem que separar pra caramba o pé e fazer uma rotação externa com essa perna aqui muito grande, girar o joelho para fora para conseguir mostrar um pouco mais de volume na perna. E isso causa um efeito em X, porém a arbitragem percebe que é um efeito em X que está sendo causado por pose e não por músculo. Melhor do que não fazer, mas a arbitragem percebe. Falando agora de costas aqui, mais uma vez, né? O quadril do Eric mais estreito, que cria aqui o homospecto em V no tronco maior. Braços, os braços do Eric menores, tão bem cortados, tá bem dividido, tá legal pra caramba, mas tão menores do que o do Michael Dabu. Isso tira um pouco do balanço da pose, porque percebam que tudo é meio parecido de volume, mas os braços são menores. E isso quebra aquela proporção. Então a gente pode dizer que o Michael Dabu tem um físico mais proporcional neste momento. Parte superior das costas, que é essa região aqui toda, ó, tem o trapézio, que é esse músculo aqui todo. Tem aqui os redondos também, que compõem aqui a parte superior das costas. Para mim, muito pau a pau, volume de trapézio aqui pau a pau com os dois. A região redondos aqui também, definidos, cortados. Agora, daqui para baixo é que faz um pouco de diferença, chama muita atenção da galera, né? Falar, o Eric tem um abdominal aqui nas costas, tá todo marcado, essa parte toda encaroçada aqui, e isso chama a atenção. Não tô falando que seja, mas a arbitragem pode levar a entender, sei lá, que é alguma outra coisa. Eu não creio que seja, realmente eu acho que é o formato muscular. Só tô dando as opções para vocês aqui também pra gente ter informação. Mas percebam, ó, isso aqui é o grande dorsal do Michael Dabu. Ó, essa borda, essa sombrinha aqui, ó, é a borda superior do grande dorsal. A gente vê a divisão do grande dorsal com o trapézio. A gente vê aqui uma leve marcação. A gente não vê tanta marcação aqui embaixo, mas desse lado a gente vê, ó, uma sombrinha aqui marcando a borda inferior. Então a gente consegue delimitar o grande dorsal do Michael Dabu muito bem nessa pose. Já o do Eric, não. A gente não vê tanto assim a borda superior, nem aqui, nem aqui. A gente não vê a borda inferior, a gente não vê uma espessura. O paravertebral dele aqui, essa região, essas duas colunas de músculo que estão subindo, tão bem desenvolvidas? Estão. Você vê duas colunas de músculo subindo aqui. Mas, quando ele contrai o dorsal, a espessura do dorsal não acompanha. Você vê que aqui faz um degrau, tem uma sombra. O dorsal não está tão espesso quanto os paravertebrais. O do Michael Dabu tá, você vê que tem espessura de paravertebral, você vê aqui a profundidade do sulco entre um e outro, mas o grande dorsal, ele tá tão espesso quanto praticamente. E isso faz diferença na hora do julgamento. Então, mais uma pose que o Michael Dabu, ele tem vantagem nos detalhes, e o bodybuilding
é detalhes. Por mais que a gente queira que o Eric vença, por mais que a gente torça por ele, por mais que a gente tenha ficado feliz, e eu fiquei, cara, em êxtase ontem, a gente tem que ser honesto e como fã a gente tem que aprender os nuances do julgamento pra gente não ficar na emoção, não é bem por aí, entendeu? Quando a gente achar que for injusto, a gente vai chegar e falar que foi injusto. Nesse caso, pra mim, foi muito perto. Muito perto. Se o Michael Dabu tivesse tropeçado um pouquinho no condicionamento, o Eric tinha papado. Mas tem todos esses detalhes que é importante que a gente leve em consideração. E é importante que o atleta leve em consideração também. Eu tenho certeza que ele leva abdominais e coxa. Aqui é uma coisa mais, talvez, técnica, porque a gente lembra das fotos anteriores aqui, das poses de frente do Eric, que ele tem uma cintura escapular mais larga, uma estrutura óssea de ombros mais larga, uma estrutura de quadril mais estreita. Então, naturalmente, ele tem um formato em V do tronco melhor do que o Michael Dabu. Porém, aqui ele não conseguiu mostrar isso. A gente vê que o Eric tá meio que retão aqui. E a gente vê que o Michael Dabu conseguiu criar um shape em X mais acentuado um pouco do que o Eric. Aqui as pernas a gente pode considerar o que foi dito no duplo bíceps de frente. Nessa pose aqui o Eric fez um vácuo, expandiu aqui a sua caixa torácica. E mais uma vez lembrando, né, cara, tô falando de uma foto específica, dessa foto especificamente, e ele não conseguiu mostrar aqui o seu grande dorsal. Na minha opinião, o Eric fechou muito o braço. Reparem como o cotovelo dele tá juntinho um com o outro aqui. Reparem como o Michael Dabu separou o cotovelo pra caramba. Então quando o cara faz abdominal e coxa e segura o braço fechado assim, ele vai ficar mais estreito. Se o cara abrir um pouquinho, ele vai criar esse aspecto de X maior. Talvez seja um detalhe que o Eric possa repensar, porém, de repente ele já sabe disso, mas faz assim justamente porque o braço não é tão grande. Mas aí eu preferia expor o braço que não é tão grande, mas continuar jogando com uma força que é o tronco em X. E o Michael Dabu acabou levando essa pose porque ele consegue mostrar melhor ali suas coxas com um pouco mais de detalhe, consegue mostrar aqui o abdômen e fazer um formato em V um pouco maior no seu tronco. Aqui a pose clássica dos dois, o Eric mandou bem nessa pose aqui. Ele mandou um duplo bíceps de frente de um lado, que é uma pose forte dele. Foi a pose que, na minha opinião, ele venceu o Michael Dabu. E do outro lado ele fez uma expansão de dorsal, que também de frente é uma pose boa para ele. O Michael Dabu fez um duplo bíceps de frente de um lado, que ele, na minha opinião, perdeu um pouquinho pro Eric, mas tem o braço um pouco maior. E do outro lado fez a variação como se fosse um abdominal e coxa, onde ele consegue mostrar bem o dorsal dele e criar um aspecto em V bem grande também. Então, na minha opinião, o Eric escolheu bem a pose e o Michael Dabu escolheu bem a pose também. Dá para dizer que é praticamente um empate técnico aqui. Então, vocês percebam que foi muito perto, muito próximo, foi detalhe. O Eric venceu uma pose, o Michael Dabu venceu outras, teve empate em outras, teve empate nessa. Olha, aqui vamos ver o storyzinho do AJ que ele captou aqui as prévias e postou isso ontem. Estamos vendo aí duplo bíceps de frente, estamos vendo as transições, isso também acaba sendo muito importante, né? Como que é a fluidez das poses. Percebam que o Michael Dabu, ele posa e crava, e o Eric fica posando e se ajeitando, ó. O Eric até armou a pose primeiro, mas o Michael arma e trava, fica parado. O Eric dá uma ajeitadinha na perna, gira pra lá, acerta. Então essa assertividade nas poses do Michael Dabu de posar, cravar e ficar acaba sendo muito importante. Até a arbitragem já falou sobre isso. E o Eric ficava nessa de vou acertar um pouquinho aqui, vou posar um pouquinho ali. Em alguns momentos, como abdominal e coxa, ele poderia ter posado um pouco melhor. Vocês vejam também que o Michael Dabu faz uma variação da pose clássica, que mostra um pouco de repertório, e a gente a partir daí entende um pouco melhor como que é um julgamento. Bodybuilding é um esporte de detalhe, é um esporte muito complexo. Eu gosto de fazer vídeo assim, eu acho muito legal. Se você gostou, veio até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, mostra pra mais gente, fortalece esse conteúdo. Se você perceber que é um conteúdo que tá forte, que o pessoal quer ver, eu vou passar a produzir com muito mais frequência pra vocês. Comenta aí nos comentários também, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto. Valeu!